Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer um tema que é como interpretar a Bíblia. Vou trazer só umas pequenas dicas de como podemos interpretar a palavra de Deus, a Bíblia. Uma das coisas que deve ser levado em consideração é o tipo de linguagem do livro, né? Se a linguagem é literal ou é figurada. E nos outros vídeos já havemos de estudar mais um pouco a respeito disso. Como é que a gente pode identificar uma linguagem literal, uma linguagem figurada. Havemos de falar isso, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Também é importante nós procurarmos compreender o significado dos termos, o significado das palavras no texto original ou na época em que o livro foi escrito. Como é que as pessoas interpretavam a tal palavra? Qual era o sentido daquela palavra naquela época? Isto por quê? Porque os termos, as palavras mudam de sentido com o tempo. Mudam de sentido com o tempo. Então, não é correto pegar-se, por exemplo, o sentido de uma certa palavra que numa outra época, né, significava uma outra coisa, e nós pegarmos aquele sentido daquela época e trazermos para um outro texto, ainda que tudo esteja na Bíblia. Então, os erros acontecem muitas das vezes por causa disso. Eu vou dar um exemplo. No livro de Gênesis, no capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz: e aconteceu que, como os homens, está a falar homens, não está a dizer aqui um grupo específico de pessoas, como alguns teólogos tentam interpretar, porque não compreendem. Um dos erros dos teólogos é, quando não compreendem uma coisa, eles tentam forçar os seus próprios pensamentos. Não deixam a Bíblia falar o que está a falar. Eles tentam forçar. É por isso que acabam induzindo as pessoas ao erro. A Bíblia diz como os homens começaram a se multiplicar. Multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Quais homens tiveram filhas? Todos os homens. Está no geral aqui. Não está a dizer um grupo de homens. Todos os homens começaram a se multiplicar e tiveram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, aqui os teólogos começaram a ter dificuldade. Os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? A palavra usada no hebraico aí é Ben Elohim. Ben Elohim. E esta palavra foi usada também no livro de Jó, que são livros que foram escritos mais ou menos na mesma época, onde a palavra Ben Elohim se aplicava aos anjos. Então, o que os teólogos fizeram? Alguns teólogos fizeram. Foram pegar o termo filhos de Deus, quer dizer, com um sentido diferente, numa outra época, né? Numa outra época, muito distante desta época, e trouxeram para aqui. Então aí complicou tudo. Porque naquela época, eu vou dar um exemplo. No Novo Testamento, o termo filhos de Deus se aplica às pessoas que nasceram de novo, as pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas no livro de Gênesis não se aplicava, porque não havia novo nascimento na época. Então, se eu pegar o sentido da palavra filhos de Deus do Novo Testamento, né? Sentido da palavra filho de Deus no Novo Testamento,
e trazer para Gênesis, então estraguei tudo. Estraguei tudo. Então, aí perde-se a essência do que a palavra de Deus quer nos transmitir. Então, filho de Deus, aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, se refere a anjos, porque esta mesma palavra foi usada no livro de Jó, e os estudiosos das Escrituras dizem que o livro de Jó, se não foi o mais antigo que o livro de Gênesis, deve ter sido escrito na mesma época. Então, já que se trata ou tratam de livros da mesma época, então o sentido dos termos são semelhantes. E o livro de Jó nos diz, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, Jó 38, no versículo 4, a Bíblia diz assim, mas deixa eu usar outra aqui, vou usar uma outra Bíblia. No versículo 4 diz assim: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, todos os filhos de Deus, todos os Bene Elohim, a mesma palavra que foi usada lá no livro de Gênesis, Bene Elohim. E então, a Bíblia já diz aqui que já viam os tais Bene Elohim quando Deus estava a criar a terra. Então quer dizer que o homem ainda não tinha sido criado, o homem ainda não havia sido criado, mas já havia seres que eram chamados de filhos de Deus, só pode estar a se referir aos anjos, Bene Elohim. Então, a palavra Bene Elohim, ou filho de Deus, tem o mesmo significado aqui no livro de Jó, como lá no livro de Gênesis. Então, não pode ser outra coisa, senão os anjos. Agora, a dificuldade que tem, ou a coisa que tem dificultado os estudiosos, os teólogos, é o facto dos anjos não terem sexo. Não terem sexo. A Bíblia diz que os anjos não se casam. Em outras palavras, eles não se reproduzem. Anjo não tem sexo, não pode se reproduzir. Anjo não pode reproduzir ou produzir outro anjo. É o que Jesus falou. Mas algo deve ter acontecido. Se a gente olhar na perspectiva africana, se a gente olhar como as coisas acontecem na África, e isso acontece também em vários países do mundo, há muitos relatos, né, sobre esse assunto, sobre a questão de marido espiritual, mulher espiritual. Então, podemos dar a possibilidade aqui de esses seres angelicais terem talvez possuído homens e durante o ato, né, eles transmitirem alguma coisa. É por essa razão, né, os seres que vieram desta relação tinham um aspecto fora do normal. Fora do normal, porque uma energia maligna foi transmitida durante o ato sexual entre homem e mulher. Então, certo poder, ou esses espíritos podem ter possuído ou a mulher ou o homem naquele momento, sei lá, como a Bíblia não diz isso, mas são possibilidades, são coisas que a gente pode pressupor que deve ter acontecido. Mas negar que se trata de anjos, isso é absurdo. Então, esta é uma das dicas de como nós podemos
interpretar a palavra de Deus. Devemos olhar para o significado das palavras naquela época. O sentido dos termos naquela época. Quando a gente vai buscar o sentido da mesma palavra numa outra época, onde o sentido era outro, e trazemos para um certo texto, aí acabou. A palavra perde sentido. Que Deus abençoe vocês. Havemos de voltar nos próximos vídeos, trazendo a palavra de Deus para os queridos irmãos.